Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa parte, nós falaremos sobre as principais análises estatísticas. O nosso objetivo com essa aula é falar sobre as principais análises estatísticas que veremos nessa disciplina, fornecendo ênfase ao uso na produção animal. O primeiro grupo de análises que eu gosto de falar é sobre as estatísticas descritivas. Elas são um conjunto de ferramentas que permitem sumarizar ou evidenciar possíveis fenômenos utilizando o conjunto de dados amostrais. A estatística descritiva ela não tem função de teste e, por isso, não permite afirmar categoricamente igualdade ou diferença entre as médias de diferentes conjuntos de dados. Eu gosto de separar essas análises em 4 tipos principais: medidas de posição, medidas de dispersão, medidas de assimetria e achatamento e, por último, gráficos e tabelas. As medidas de posição tentam resumir um conjunto de dados em um único valor que tenta representar a tendência central desses dados. Pode ser uma moda, que é o valor mais frequente, pode ser uma mediana, que separa aqui 50% dos dados para um lado, 50% para o outro lado, e poderia ser uma média. Eu considero a média a medida de posição mais famosa e mais utilizada, é a que você mais vê. Entretanto, quando você tem conjuntos de dados com problemas de grave assimetria, então o resíduo às vezes não segue uma distribuição normal, você pode às vezes trabalhar com uma estatística não paramétrica. E aí é comum se utilizar a mediana, que vai estar mais próximo de representar melhor a tendência central dos dados do que a própria média, que, como vocês veem, ela é mais influenciada, se desloca mais em função desse problema de assimetria. Diferente das medidas de posição, que resumem os dados em uma tendência central, as medidas de dispersão tentam resumir um conjunto de dados em maior ou menor dispersão em torno da tendência central, geralmente da média. Então, os principais que a gente vê são o quê? Tem algumas que nem utilizam a média, e que são um pouco pobres, que são, por exemplo, a amplitude, que é o máximo menos o mínimo. Então, esse conjunto de dados tem a mesma amplitude que esse outro conjunto. E são totalmente diferentes em questão de formato de dispersão. A variância já é um pouco mais interessante. E ela vai pegar o quê? Vamos supor que aqui esteja a média. Ela vai pegar os desvios, o quadrado dos desvios entre cada observação e a média. Elevar esses desvios, vamos chamar esse desvio de Ezinho, vamos levar ele ao quadrado. Então, cada um aqui é um Ezinho elevado ao quadrado. E depois que ela somar todos esses quadrados desses erros, ela vai dividir eles por n-1. Onde n é o número de observações. Existe também o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e o CV, que tem a vantagem de ser mais possível de se comparar entre experimentos distintos. Então, poderia ser aqui, raiz da variância dividido pela média.
E é comum também a gente ver ele multiplicado por 100 para o resultado já estar em porcentagem. Quando chegar na aula certa, a gente vai abordar mais detalhe, que é só um adiantamento. As medidas de assimetria estão relacionadas a uma tendência de uma cauda mais alongada para a direita ou para a esquerda em relação ao esperado para a distribuição normal. E o achatamento pode ser uma curva mais achatada ou mais cumiforme, com dados mais concentrados em relação ao esperado para a distribuição normal. Entretanto, o que a gente vai ver na descritiva, como falado anteriormente, não é um teste para verificar se atende pressuposição de normalidade ou não, mas serve de indícios. Geralmente, os valores que são muito altos ou muito baixos, né, os valores que tendem a zero, não tem essa simetria ou achatamento, né? Tanto na medida de assimetria tende a zero, quanto na de achatamento tende a zero, quando segue a distribuição normal. Quando vai destoando essa distribuição normal, eles vão aumentando ou diminuindo. A gente vai falar mais sobre isso. Entretanto, não servem para concluir que segue ou não segue a distribuição normal. Servem apenas de indício, alerta. É interessante para você olhar antes de analisar. Gráficos e tabelas são muito importantes para resumir o seu conjunto de dados. Os gráficos são fenomenais e às vezes as pessoas deixam de aproveitar eles. Por exemplo, são incríveis os gráficos de superfície de resposta, quando você tem uma variável quantitativa em função de duas outras quantitativas. Para mim, eles são bem elucidativos. Eu gosto bastante do histograma do resíduo, porque ele me ajuda a verificar se eu tenho problemas de assimetria, de achatamento ou também distribuições mais uniformes. Então ele me ajuda a, quando eu preciso verificar uma transformação de dados. E existem gráficos também de pizza, de colunas ou barras. Tem os gráficos também de estrela, que podem mostrar potenciais, fraquezas. Tem diversos gráficos hoje em dia que permitem você se expressar bastante, expressar o que você encontrou, o que você descobriu com melhor qualidade. Comercialmente, os gráficos são incríveis, eles vão alcançar um público muito amplo, então eles não devem ser ignorados nesse sentido também. A análise de variância, ou ANOVA, é possivelmente o teste estatístico mais difundido e utilizado em pesquisas do mundo inteiro. Se a gente pensar então em estatística experimental, principalmente na área de produção animal, eu chutaria tranquilamente que mais de 90% dos trabalhos devem ter uma análise de variância. Esse teste de hipótese, desenvolvido pelo Fisher, permite verificar se os tratamentos experimentais exercem ou não influência sobre a variável dependente analisada. E ele considera um nível, e você pode escolher entre níveis distintos, de probabilidade de você cometer o erro do tipo 1. Que consiste em você concluir que existem diferenças entre os tratamentos, quando, na verdade, não existem essas diferenças observadas. Matemáticas ocorreram meramente pelo acaso. Nós vamos utilizar a análise de variância para analisar dados de 3 delineamentos distintos: delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos casualizados e delineamento em quadrilatino. Esse primeiro não utiliza o princípio do controle local, esse aqui utiliza um controle local e esse utiliza 2 controles locais. Quando a gente chegar nessa parte, a gente vai ter uma aula que a gente vai abordar com mais detalhe cada um deles. Quando apenas 2 classes por tratamento são consideradas,
o resultado da nova vai ser decisivo. Entretanto, quando mais classes são testadas simultaneamente, 3 ou mais, o resultado da nova não permite você concluir, inferir quais classes que são iguais e quais que são diferentes entre si. Por que isso ocorre? Porque na análise de variância, basicamente o que a gente consegue testar é uma H0, que se a gente tivesse mais médias, diria que média 1 é igual a média 2, que é igual a 3 pontinhos, que é igual a média iésima. Enquanto que a HA ela pode ser quase qualquer coisa, só não H0, não H0. Então, quando a gente testa a análise de variância e só tem duas médias, então o contrário disso, do contrário dessa H0, seria M1 é diferente de M2. Né? Agora, quando eu tenho mais, igual é o caso aqui que a gente está falando, o teste não vai permitir você falar isso. Por quê? Porque se você rejeitar isso aqui, não quer dizer que você encontrou isso aqui, ó, que é diferente do M2, que é diferente do M3 e assim vai. Por quê? O 1 pode ser igual ao 2 e o 2 ser diferente do 3. Então, uma definição que eu vejo alguns estatísticos usarem, que eu acho bem adequada para representar o não H0, que pode ser muita coisa, existe ao menos um contraste entre médias estatisticamente diferente de zero. Nesse caso, os testes de médias vão ser as ferramentas estatísticas que nos permitirão realizar tais comparações, levando-se em conta particularidades, dependendo do teste. Por exemplo, nos testes aqui embaixo, o Duné ele compara um tratamento com os demais. Ele tem um objetivo, por exemplo, de você comparar, poderia ser vários tratamentos com um tratamento controle específico. Né? O Duncan é um teste pouco rigoroso no controle do erro do tipo 1. Então ele costuma ser bem criticado. A gente vai falar que existem algumas vantagens, às vezes, se utilizar ele, em algumas situações específicas. Já o teste Chefé, ele é bem rigoroso. Então também não é muito comum você ver a utilização dele. Talvez por excessivo rigor ou por costume em algumas áreas, não é muito comum você ver a utilização dele. Esse teste, o SNK, ele tem popularizado bastante. É um teste de rigor intermediário. O teste Kutuk é um teste rigoroso e é muito popular e muito utilizado. E você não vê ninguém fazendo críticas muito severas a ele. Entretanto, existem situações em que o Tuck pode ser mais adequado e existem situações em que o Duncan pode ser mais adequado. A gente vai ver mais sobre isso, qual teste você deveria priorizar quando a gente for falar especificamente de teste de médias. Os contrastes são ferramentas estatísticas que permitem efetuar testes comparando diferentes conjuntos de médias entre si. Então, diferente dos testes de médias, que ficava comparando duas a duas e vendo se existia diferença ou não, no contraste, o seu objetivo pode não ser esse, pode ser comparar o resultado da média de um tratamento contra vários tratamentos conjuntamente. Então você tem algumas vantagens com relação à estimabilidade, porque você, juntando um grupo, você teria um maior número de repetições,
mesmo em casos em que você tenha um desbalanceamento nesse contraste, a ponderação dele corrige. Então, como que seria uma situação dessa? Poderia ser um exemplo aqui, ó, uma lavoura e você uma cultura de interesse zootécnico, né, e você quer adubar ela, você poderia não adubar, como seu controle negativo, você poderia fazer uma adubação mineral reduzida, você poderia fazer uma adubação mineral completa, vamos supor que esse fosse o controle positivo, mas aqui fica melhor se a gente fingir que não, que é uma coisa que você quer testar também. Então, a adubação orgânica em vez de química. Então, a primeira comparação que para mim faz sentido testar aqui, e talvez seja mais importante do que 2 a 2, é eu saber se existe diferença entre eu adubar ou, aqui então seria adubar, peso 1, 1, 1, e aqui para comparar com ele eu vou ter que dar peso 3, né? Ou não adubar. Então eu poderia usar esses scores para os meus contrastes e saber se não adubar não traria o mesmo resultado do que fazer algum tipo de adubação. Por quê? Porque se não fazer nada me traz o mesmo retorno financeiro, mesma receita de fazer alguma coisa, e ao fazer isso eu tenho um custo, o que é pior ainda, então não fazer nada é o melhor a se fazer. Eu poderia ainda querer uma outra comparação. Uma vez já testado isso aqui, eu ignoro a ausência de adubação e comparo adubação mineral contra adubação orgânica. Por quê? Às vezes o meu interesse é ver se existe diferença ou não. Às vezes uma é mais cara que a outra, às vezes a orgânica costuma ser mais cara porque se você espalhar, transportar um grande de volume muito grande, às vezes, né? Então você às vezes tem custo, pode ter custo maior, dependendo da região e da mão de obra. Pode ser também que, na verdade, eu quero ver se ela consegue alcançar a mesma coisa da mineral, porque talvez o mercado valorize mais esse produto. Então, seria interessante para mim testar, comparar. Eu tenho 2 tratamentos que se enquadram em mineral e apenas um que se enquadra em adubação orgânica. Estabelecido isso, eu poderia ainda pensar em ignorar esses tratamentos e comparar se existe diferença entre eu fazer uma adubação completa ou reduzida dentro das possibilidades de adubação mineral. Então, o contraste ele nos dá essa possibilidade de fazer grupos de médias na hora que for testar. As regressões são formas de análise de dados úteis quando ambas variáveis, dependente e independente, são quantitativas. Dessa forma, é utilizado um modelo estatístico para prever a variação de y em função dos níveis de x, e um teste estatístico é aplicado para verificar a qualidade de ajuste do modelo. Exemplos são produção de matéria seca por hectare em função da dose de adubação, produção de leite em função da quantidade de suplemento fornecida, ganho médio diário em função do nível de proteína na ração. As regressões mais comuns a serem utilizadas são as de primeiro e segundo grau. De primeiro grau tem o que? Um beta 0 e uma inclinação, um beta 1. Então a gente tem um beta 0 aqui, ó, intercepto, e um beta 1. Já a de segundo grau, também chamada de quadrática,
ela é bem interessante porque, em alguns casos, a produção pode começar a aumentar à medida que você vai aumentando o nível de X, pode aumentar a produção, o Y. E depois, a partir de um momento, ela pode começar a decair. Então você tem um ótimo que não está nem aqui no máximo de X à direita, nem se fosse uma regressão de primeiro grau decrescente no máximo à esquerda. Você pode ter casos em que o máximo está entre os valores extremos de x. Então, nessa regressão de segundo grau, você pode obter o x que fornece a melhor resposta em y. Então, você pode obter x e y do ponto de máximo. Regressões lineares nos parâmetros com grau mais alto geralmente não são recomendados porque não se consegue uma explicação biológica associada aos parâmetros das mesmas. E de grau elevado demais, tipo grau 10, você pega uma regressão com R2 esplêndido que explica toda a variação da amostra. Se você pega uma amostra diferente, ela cata pontos distintos, então ela não explica fenômeno biológico nenhum. Então existem também outras regressões, como regressões não lineares nos parâmetros, que é um pouco mais complexa, e existem também regressão logística, que é interessante quando eu tenho a minha variável resposta é do tipo qualitativo. Então eu posso ter os meus níveis de x aqui, e minha resposta é positiva ou negativa. E aí eu posso ter mais ocorrências, maior frequência de resposta negativa em um x mais alto ou um x mais baixo e positiva no vice-versa. Então eu posso ter essa situação. Isso me permite calcular probabilidades em alguns espaços aqui em função de x, de eu ter um resultado positivo para minha y. Essas não linear no parâmetro e logístico aqui não são alvos dessa disciplina, mas é bom a gente saber que existe. Aqui a gente vai ficar com essas regressões iniciais que são utilizadas na maioria das vezes. Mas é importante a gente saber da regressão não linear nos parâmetros, que pode ser utilizado, por exemplo, para curva de lactação, curva de postura, curva de crescimento, pode ser utilizada também para as curvas de produção de gás e nutrição de ruminantes, e assim vai. E com algo desse potencial aqui, quando você vê alguém pegando uma variável independente que tem níveis e fazendo teste de média, dá uma tristeza tão grande. Aí ele poderia encontrar um ponto de máximo, e aí de repente no teste de média dele fala que esses dois grupos são iguais entre si e maiores recebe A, e esses dois menores, B, B. Então você tem um ponto de máximo exato aqui, um x exato, e agora você está falando que se você escolher esse aqui ou esse aqui, dá no mesmo. E esses aqui dariam resultados menores no seu teste de médias. Então cuidado para não usar a estatística errada. Mas nós vamos explorar isso bastante. E outra coisa interessante, que talvez dê tempo de ver ou não, é quando eu tenho uma variável dependente, agora eu vou chamá-la de z, e eu tenho duas independentes, uma x e uma y. E aí eu posso trabalhar com regressão múltipla e superfície de resposta. Então eu poderia ter um ponto de máximo em x aqui, e no y eu poderia ter um perfil um pouco mais linear. Eu poderia ter, inclusive, formatos diferentes com maior dependência entre essas variáveis. Então eu poderia tentar encontrar
o máximo dentro dessa gráfico de superfície de resposta. Pode ter casos assim também, né? Então, o máximo poderia estar numa região mais central. Então, eu posso ter, sim, uma variável em função de duas quantitativas. Vamos ver se dá tempo. A correlação de Pearson que a gente vai ver é uma medida de associação linear entre duas variáveis, que não necessariamente indica causa e efeito. Então, pode ser duas variáveis dependentes e eu querer saber o grau de associação entre elas. Se quando uma aumenta, a outra aumenta também, ou se quando uma aumenta não ocorre nada na outra, ou se quando uma aumenta, a outra diminui. Geralmente ela é realizada entre duas variáveis dependentes. Por quê? Se eu tivesse uma situação que eu acredito que existe causa e efeito, eu buscar diagnosticar a equação, a modelagem mais adequada utilizando regressão. Quando não é esse o caso, são variáveis que podem depender de alguma outra que eu estou testando, eu tenho um volume de variáveis resposta quantitativas grandes no meu experimento, eu posso querer ter interesse em saber o comportamento entre elas, né? Existem até, baseado em correlações, outras estatísticas para a tentativa de redução em número de variáveis, em análise e tudo mais. Um exemplo de correlação negativa poderia ser, por exemplo, a produção de leite e a porcentagem de gordura do leite, porque como a gordura está em porcentagem, quanto maior o volume de leite, mais se dilui os teores de sólidos. Então, geralmente, eles têm correlação negativa. O que ocorre? Se eu pensar em um gráfico em que aqui eu tenho, não em função um do outro, mas apenas para mim observar, aqui eu tenho a PL, produção de leite, e aqui PG, porcentagem de gordura, eu espero encontrar uma nuvem de dados assim, ó. Na unidade experimental, nessa unidade experimental aqui, ó, eu encontrei um maior valor de PG, ele acaba saindo um pouco menor para PL. Nessa aqui eu encontrei maior para PL, ó, sai um pouco menor para PG. Então, quando as correlações são negativas, a gente encontra essa tendência de quando o valor é alto para uma variável, ele vai ser baixo para outra. Não necessariamente é uma relação de causa e efeito, pode ser simplesmente uma associação ou ambas são causadas por uma terceira variável. E vamos ver outro caso que é número de ovos postos e peso médio do ovo. Também é negativo. Quanto maior o número de ovos, menor é o peso médio desses ovos. Porque possivelmente está associado a uma questão de recurso, né? Como exemplos comuns de correlação positiva, temos a área de olho de lombo e rendimento de carcaça. Geralmente, no melhoramento, foi utilizado por muito tempo até a área de olho de lombo para a seleção de animais para maior rendimento de carcaça, sem ter que abater nenhum animal, né? E utilizar a informação de parente. Então, mas aqui não é esse o objetivo. O objetivo é entender que a gente tem uma nuvem de dados crescente. Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Enquanto uma é menor, a outra também geralmente é menor. E não é uma situação de causa e efeito, porque a área de olho de lombo é uma medida muito pequena em relação a todo o rendimento de carcaça, que depende também do peso do animal. Então, não é uma relação de causa e efeito, é uma associação positiva que existe. Quando um aumenta, a outra aumenta também. Pode ser que ambas estão influenciadas pelos mesmos genes ou
o que faz uma aumentar ambientalmente também faz a outra aumentar, porque é uma nutrição melhor. Esse mesmo formato de nuvem de dados de correlação positiva pode ser encontrado também para ganho de peso e espessura de toucina em suínos. E eu gostei de colocar aqui como positivo e desfavorável, porque diferente da área de olho de lombo, que você quer aumentar ela, quer aumentar o rendimento de carcaça, alguns resultados de correlação positiva eles podem não ser do nosso interesse, poderia ser do nosso interesse encontrar o contrário, porque se você utilizar uma outra variável que está influenciando essas duas simultaneamente e for positivo, mas uma você queria que reduzisse e a outra você queria que aumentasse, essa variável que está influenciando as duas simultaneamente vai estar para uma fazendo uma coisa que você quer e para outra fazendo algo que você não quer. E a correlação ela também pode ser próxima de zero, ser neutra, que seria um caso em que a nuvem de dados é assim. Então, tanto você encontra na mesma proporção indivíduos que são bons, valores altos para ambas as características, como valores baixos para uma e alto para outras, como valores baixos para ambas, como contrário, né, dessa aqui. Então, você tem uma nuvem de dados que não tem tendência nenhuma de um comportamento que quando uma variável aumenta, a outra, os valores da outra também aumentam, ou o contrário, quando um aumenta, o outro diminui. Basicamente, para você entender correlação próxima de zero, vai ser o número de espirros que você dá por dia e o número de crianças que nascem no mundo. Nós vamos ver também a análise em arranjo fatorial, que a gente vai utilizar a análise de variância também e talvez testes de médias para resolver conforme a necessidade, número de classes e o tipo de variável. Mas o que são, para a gente já adiantar? São aqueles experimentos em que existe mais de um efeito em que a gente deseja testar simultaneamente no experimento. Inclusive, é possível a gente avaliar se não há interação entre esses efeitos, ou seja, um influencia o desempenho do outro. Nesse caso, a gente poderia testar simultaneamente matéria seca por hectare em função da adubação de nitrogênio, a ausência versus a recomendada e, por exemplo, também testar para fósforo, ausência versus a recomendada. Então a gente teria tanto com nitrogênio com fósforo, com nitrogênio sem fósforo, sem nitrogênio com fósforo e sem ambos. Outro teste que a gente poderia fazer é o ganho de peso em função de rações com diferentes fontes proteicas, apenas farelo de soja ou 50% de farelo de mamona. A gente poderia ter também outros, mas eu quis simplificar aqui, né, outros níveis e fazer de uma forma diferente. A gente pode ter também a parte energética, apenas milho ou 50% com sorgo. Então mudando um pouco mudando a fonte, acrescentando fontes distintas de energia ou fontes distintas de proteína. Coloquei apenas duas classes por fator para ficar mais fácil de entender. Quando chegar nessa parte dentro da disciplina, a gente vai abordar com mais detalhes e falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de experimento. Em experimentos cuja variável resposta é quantitativa em vez de quantitativa, não dá para você fazer uma comparação entre médias e pode tornar necessário que você utilize as frequências de ocorrência para você comparar os diferentes tratamentos. Então, nesse caso, o Q quadrado pode ser um teste interessante.
Um exemplo poderia ser preenhez, positiva ou negativa, em função de 2 ou mais tipos de protocolo de inseminação. Poderia ser também eclosão, positiva ou negativa, em função do tipo de armazenamento, refrigerado ao ambiente. Né? Então, no Q², você trabalha com comparação entre as frequências observadas e o esperado. Se as discrepâncias entre o observado e o esperado forem grandes, o somatório dessas discrepâncias vai ser alto e você vai chegar num Q² calculado maior que o tabelado e vai rejeitar a sua hipótese. Caso essas discrepâncias forem baixas e o seu Q² der um valor mais baixo do que o tabelado, você vai acabar ficando com a sua hipótese. Nós terminamos de ver um exemplo de todas as estatísticas que a gente vai utilizar ao longo dessa disciplina e não é para assustar, porque em cada aula a gente vai ter, vai falar de uma, então vai dar para ver com muito mais detalhe, de forma muito mais fácil de entender. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida, de preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.